Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 16 de outubro, da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje nós celebramos alguns santos muito queridos aí no Brasil. Celebramos São Geraldo Magela, redentorista, padroeiro lá de Curvelo. Celebramos também Santa Edvirgens, que fora esposa, mãe e ficando viúva se consagrou. Ela viveu de 1174 a 1243. E também Santa Margarida Maria Alacoque, a vidente do Sagrado Coração de Jesus. E o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, que construís os túmulos para os profetas que os vossos pais mataram. Assim, sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais. Por isso, eu vos digo, que será pedido desta geração a prestação de contas sobre o sangue de todos os profetas, porque está escrito na lei: Eis que eu vos enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão alguns deles, para que assim seja-lhe pedido contas de todos os profetas desde o princípio do mundo, desde Abel até Zacarias, que fora morto entre o altar e o santuário. Ai de vós, mestres da lei, porque vós tomastes posse das chaves da sabedoria do reino, e vós não entrastes, e também não permitem que alguém entre. Ai de vós! Ao sair dali, os fariseus e mestres da lei ficaram muito irritados com Jesus. Procuravam difamá-lo, eram rudes com ele, e a todo tempo procuravam colocá-lo uma armadilha, para que lhe pegassem alguma palavra falsa. E Jesus prosseguia o seu caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus. E é uma palavra que às vezes eu não compreendo e que você também não compreende. Mesmo às vezes assimilando os conteúdos acadêmicos, doutrinários, às vezes nós não compreendemos a palavra de Deus e nos é necessário o discernimento do alto, a força do alto. Aquilo que sucedeu ao jovem Samuel, que ouvia o profeta Eli, aprendia com ele, porém não sabia discernir ainda a palavra de Deus, porque Deus não havia se manifestado a ele. E aqui está um mistério e um segredo muito profundo, porque o Senhor precisa manifestar os seus desejos e as suas intenções para cada um de nós. Aquilo que Jesus vai dizer: eu te louvo, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, porque Deus revela para quem Ele quer, quando quer e como quer. E não basta ser mestre em Israel, nos ensinou Jesus. A primeira leitura de hoje da carta aos Romanos, uma belíssima reflexão do apóstolo Paulo, onde ele diz: a partir de agora, não basta somente a lei. Nós não nos firmamos mais somente na lei. Nós não colocamos a nossa segurança somente na lei. Quer dizer, não bastam somente as nossas obras. Ninguém é salvo pelas suas obras. As suas obras dão credibilidade. Dão credibilidade à sua fé. Mas diz o apóstolo, mas a salvação é gratuita, porque está no nome de Jesus e na fé. É a fé no nome de Jesus. É a fé e a entrega plena e confiança total e senhorio total de Jesus em nossas vidas. Por isso ele vai dizer: não são as vossas obras que salvam e nem a observância da lei. Já não é mais a circuncisão externa, mas é a circuncisão do coração. Porque é mediante a fé que nós somos salvos. A fé em Jesus, mas a fé deve conduzir a minha vida e a sua vida a praticarmos obras justas, honestas, para sermos agradáveis ao Senhor, porque cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus. Por isso o apóstolo vai derrubar a arrogância daqueles que confiam na lei. O apóstolo vai derrubar a arrogância daqueles que confiam somente na sua obra.
Porque a salvação não está na obra, mas a salvação está no nome de Jesus, e diz o apóstolo, ela é gratuita porque ninguém pode comprar. Ninguém pode pagar pela sua salvação, porque a salvação pertence ao Senhor. Isso é tão difícil para que os cristãos entendam. É tão difícil para os cristãos de todos os tempos. Às vezes uns querem privilegiar ou supervalorizar as obras, os outros querem supervalorizar somente a fé, e aí cria um divórcio tão grande. Mas as duas se complementam, as duas se juntam, porque aquele que crê deve viver como diz que crê. Deve viver segundo os princípios do Senhor que estão em seus corações. É o que Jesus vai dizer no Evangelho de hoje aos mestres da lei. A eles fora dada a autoridade, o poder para pastorear, para conduzir e para ensinar. Mas diz Jesus, mas vós não tendes mais o Espírito de Deus. Vocês tomaram posse dessa chave do reino e vocês não entram, mas também não deixam quem quer entrar. É como se vocês fossem um obstáculo, estivessem em pé na porta e vocês não entram e impedem aqueles que querem entrar. E quando não temos mais esse discernimento, então aí nós começamos a perseguir, aí nós começamos a matar, aí nós começamos a difamar e muitas vezes achando que está fazendo a coisa em nome de Deus. Em nome de Deus já se fizeram muitas coisas erradas, já se praticaram muitas coisas erradas, porque não tinha o discernimento, não havia o discernimento. Quantos profetas foram mortos em nome de Deus, vai dizer Jesus no Evangelho de hoje. E vai pedir contas a esta geração, porque vocês constroem os túmulos para os profetas que os vossos pais mataram. E ao fazerem isto, vocês são testemunhas e estão de acordo com as obras dos vossos pais. Então vocês são parceiros deles, vocês são cúmplices deles. Então será pedido a esta geração prestação de contas do sangue de todos os profetas desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que fora morto entre o altar e o templo. E Jesus continua, porque a sabedoria de Deus é esta: eu enviarei para vós profetas e apóstolos. E o Senhor nunca abandonou o seu povo. O Senhor nunca abandona o seu povo. Todas as vezes que o mundo tem necessidade, o Senhor envia profetas. E às vezes esses profetas sofrem. Sofrem dentro da igreja, sofrem perseguições por homens e mulheres de dentro da igreja e sofrem também perseguições por homens e mulheres de fora da igreja. E eles são incompreendidos. E muitos deles são assassinados. E aqueles que assassinam dizem que estão prestando um culto a Deus ou prestando um serviço à nação, assassinando um profeta, porque o profeta incomoda. O profeta sempre incomodou e sempre vai incomodar. Aquele profeta que faz previsões assim, dor no joelho, cura da cabeça, esse aí é agradável aos ouvidos. Mas aquele profeta que denuncia as injustiças, aquele profeta que denuncia as coisas erradas, as vidas erradas, este não nos agrada. E muitos foram assassinados nesses séculos todos. Por isso Jesus vai dizer, a sabedoria diz, eu vos enviarei profetas e apóstolos, e muitos deles serão mortos. Muitos deles serão perseguidos, mas a palavra de Deus se cumpre. Agora, a culpa também é dos mestres da lei, que tomaram a chave do conhecimento do reino. E diz Jesus, vocês não entram e também não permitem entrar aqueles que querem. Raça de víboras, ai de vós. Eles ficaram muito irritados com Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes a palavra de Jesus nos irrita. Às vezes a palavra de Deus nos decepciona, porque às vezes a palavra de Deus é uma mão muito carinhosa, é uma força que nos eleva, que nos acaricia, que nos acalenta, mas às vezes também a palavra de Deus é uma vara, é um chicote que nos coloca também para despertar para a vida. Que esta palavra de hoje seja para mim e para você essa advertência para tomarmos cuidado. As obras são muito importantes, mas elas não substituem a fé. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Geraldo Magela, rogai por nós. Santa Edvirgem, rogai por nós. Santa Margarida Maria Lacoque, rogai por nós.